Olá, e trazer o tema que eu prometi na última semana. Eu preparei aqui um resuminho, porque antes de falar o que eu quero trazer como tema, mesmo que foi muito fluídico, né? Na reunião de quarta-feira, ficou muito claro isso. Nós falamos sobre as últimas mensagens, fizemos reflexões, recebemos outras canalizações, orientações dos mestres, dos seres que nos dão sustentação no nosso trabalho, na Fraternidade de Luxor, na quarta-feira última. E aí eu quero deixar, assim, através disso, através das reflexões, através de algumas mensagens que chegaram até mim, eu quero trazer alguma coisa. E se ficar ainda algum outro esclarecimento que você tenha visto as duas últimas mensagens e tenha pegado alguma coisa para você, eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu não posso fazer processos terapêuticos pelo direct, né? Porque tem pessoas que mandam mensagens infindáveis, isso eu não consigo, já disse para vocês isso, é coisa bem curta, objetiva, com foco, né? Focado naquilo e ponto. Mas eu faço questão de tentar esclarecer algumas coisas, tá bom? Bom, as pessoas tiveram sensações, múltiplas sensações, muitas sensações diante das mensagens. Muitos ficaram impactados e colocaram muito assim, Josi, mas eu não sei o que é. As mensagens falam, direta ou indiretamente, que nós vamos ter que ficar com o nosso turbilhão interno por um período. As duas mensagens anteriores falam de um período mesmo. A gente não pode dar, assim, exata condição desses meses não, tá? É mais ou menos. Teve gente que, nossa, então tenho até setembro para entender quem eu sou. Não é assim, é um fluxo de uma linha de tempo que vem de 3 meses, 6, é esse semestre, né? A gente sabe que esse ano é um ano 9, tem muita gente que fala e reforça isso, às vezes, sempre, todas as oportunidades que tem. E é a grande verdade. Nós vivemos os ciclos da vida. Nós estamos fazendo, mais uma vez, um grande fechamento. Se a gente dá um passinho para trás, a gente está entendendo que o ciclo maior de 14 a 18 milhões de anos, 18 mil anos, não é milhões, é mil, 18 mil anos, a gente está na era de Aquário de novo. É cíclico. A gente vai passando pela referência até do zodíaco, né? A gente vai entendendo que o mundo roda em função de ciclos. Não podemos esquecer que nós estamos vivendo num planeta chamado Terra e que este planeta, se a gente for observar, admirar a Via Láctea, a gente vai perceber nela um movimento circular. O movimento evolutivo direcionado à ação criativa e criadora do planeta Terra, ele é circular também. Que eu conheço dentro da geometria sagrada, de uma formação bem longa que eu fiz, de 4, 5 anos, nós estamos vivendo sobre o eixo do movimento helicoidal, que é próprio, apropriado à evolução do planeta Terra. Isso quer dizer que tudo tem um começo, um meio e um fim. O professor dizia assim, querem uma prova de que nós estamos vivendo o movimento helicoidal? Pega uma pedrinha e joga em um lago. E observa o efeito que essa pedrinha vai fazer ao redor dela na água. É lindo. Mesmo já tendo feito isso muitas vezes, quando eu estava fazendo a formação, de repente no final de semana eu fui num lugar, tinha um lago, eu joguei de novo, lembrando a fala do professor, né? Esse módulo que ele trouxe isso, inclusive foi no Rio. Começou em Curitiba, o método Melquisedeque de cura,
E depois a gente foi fazendo em vários lugares, né? Foram muitos modos, muitos anos. Bom, o que eu quero dizer é que se é cíclico, nós estamos dentro de um período que em algum momento da história teve o ápice do início. Nós rodamos muito já na história planetária. E nós estamos agora, nesse movimento helicoidal, nós estamos girando a última roda, a última esfera, prestes a fazer o clique para dar um novo recomeço num outro anel. E aí vai continuar. Até dentro do próprio processo que cientificamente, eu acabei de ver uma reportagem, cientificamente os cientistas estão falando que o núcleo da Terra ele foi diminuindo de 2017 até aqui. 2021 aconteceu uma mudança, que existe uma hipótese desse núcleo da Terra ter parado, e a gente sabe a data porque a gente soube, isso foi noticiado. E o eixo começou, né? O eixo terrestre, esse movimento parou a rotação e ela foi invertida. Então a gente está no início de tudo agora, né? Mas o ser humano está dentro e está passando por um processo consciencial ainda. O planeta, eu sempre falo, os mestres dizem, o planeta está pronto, falta vocês terminarem o processo. Vocês estão dentro desse universo chamado planeta Terra. Nós somos um pequeno universo. Dentro de nós está acontecendo um movimento helicoidal de evolução e crescimento dessa alma, né? Desse espírito para conectar à verdadeira alma, né? Esse elo perdido que nós estamos há muito tempo aqui, com tantos acontecimentos retrógrados que fizeram com que a gente, às vezes, voltasse, com que a gente, às vezes, paralisasse, com que a gente não enxergasse o nosso poder pessoal, o nosso potencial divino, e por muito, 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 muito tempo, a gente ficou assim, esquecido de quem nós éramos. E nós estamos tendo a oportunidade de nos lembrarmos quem nós somos, de ter consciência de quem nós somos verdadeiramente. E eu acho que esse processo todo que as mensagens trazem fala desse momento, desse despertar verdadeiro, a partir de um tempo que a gente vai precisar recolher a nossa energia, estabelecer vínculo com quem mora aqui dentro. Quem é que está morando aqui dentro? Na correria da vida, você não está percebendo quem você é, o que você verdadeiramente quer. Se eu pergunto em sala, em movimentos de curso, muitas das vezes eu não recebo a resposta. E qual é a pergunta que eu faço? Principalmente no módulo 3 da Jornada da Maestria, que a gente trabalha muito o ego, muito a personalidade, trazendo starts dessa personalidade adormecida, sem consciência ainda, né? E tem um momento que eu olho para todos os alunos e pergunto, o que você ama fazer? A grande maioria da turma não sabe responder. Mas do que você está falando, Josimério? O que é gostar? O que você gosta? O que te faz bem? O que você faz que te dá alegria? Isso é uma coisa. Então, existe uma identidade aí. O que você faz que faz o teu coração sorrir? Que você diz, meu Deus, que delícia fazer isso. O que você faz que acontece isso? E o que você faz que você se sente conectada ao universo? Isso é o que você veio para fazer. Quando a gente faz algo que a gente diz, meu Deus, que dia maravilhoso. Isso é o que você nasceu, é o seu dom, é a sua dádiva, é o seu pósito divino.
É aquilo que você pode, com certeza, transformar em propósito. É aquilo que realmente você pode transformar em missão crística. Então, tem tanta coisa para falar para vocês, né? Tanta coisa para compartilhar, para poder ajudar a algumas pessoas que mandaram essas mensagens, né? Muitas disseram que se sentiram frágeis demais com as mensagens, que se sentiram desprotegidas. Como que a gente vive num tempo de tantos desafios, sem uma oração, sem uma conexão, sem estar nutrindo através de uma meditação a paz interior, entendendo quem eu sou, aonde eu quero estar, com quem eu amo estar? Isso é se sentir unificado ao divino. Então, desprotegido, precisa essas pessoas entenderem que elas não estão sozinhas aqui. Jamais estiveram, até porque só chegaram até aqui exatamente por isso. Porque nunca, jamais estiveram sozinhos no universo, no seu caminho. Não importa a vida que tenha tido, não importa a história que tenha escrito até aqui, não importa os acontecimentos da sua vida, porque tudo o que você viveu até aqui era exatamente o que você podia, o que você pôde, através da sua identificação. Você se identificou com as situações, você, diante de muitas coisas, você escolheu o caminho, ninguém obrigou você, nem amarrou você e disse aqui você não tem outra opção. Tudo que a gente vive, não existe o outro fez com que. Eu sou assim porque. Se eu tivesse tido isso, eu não seria ou eu não teria. Tire todo tipo de frase que te leva a isso. Por quê? Porque você vai estar frágil, se sentindo desprotegido, achando que o mundo é responsável por tudo que você sente e vive. E isso não é verdade. O vitimismo é o pior papel. A fragilidade é a pior forma que você tem para se colocar num tempo tão importante de final de ciclo que nós estamos vivendo agora. Seria extremamente importante que você buscasse dentro de você uma referência. Não sei, para mim, eu tô até de azul hoje. Para mim, a minha referência de proteção, de segurança, de direção é Arcanjo Miguel. Esse é o Miguel Arcanjo. Eu não consigo viver sem a guiança dele. Não consigo. Eu sou uma pessoa absolutamente conectada e guiada por ele. Eu tenho uma intimidade profunda com o Arcanjo Miguel. Tanto que ele me deu essa missão, né, da Ordem de Miguel, que tantas pessoas já ajudou. Eu tenho uma infinidade de depoimentos, mais de 500 pessoas fizeram já, graças a Deus. É pouco, é pouquinho, mas uma ordem de uma meta tão longa e profunda, 500 pessoas terem acessado, para mim, é uma alegria profunda. E muitas, não foram 500 depoimentos, porque muita gente faz o seu movimento consigo mesmo e ok, né? Muitas pessoas mandaram seus depoimentos após a Ordem de Miguel, né? Muitas se beneficiaram, muitas disseram, eu não sabia que eu tinha tanto comprometimento espiritual. Eu não sabia que eu estava sendo manipulado. Eu não imaginava que era assim. Então, assim, eu tenho essa identificação, mas você pode não ter e tá tudo bem, tá tudo certíssimo. Cada pessoa é de um jeito. Porque a experiência que ela teve evolutiva foi ela que desenhou. Fui eu que desenhei a minha. Fui eu que tracei, através das minhas escolhas, os meus caminhos. Então, a minha guiança é essa, mas pode ser que você não tenha nenhuma identidade com o que eu estou falando, né? Mas você tem que ter uma. Porque não dá para viver nesse mundo, nesse momento tão importante, sem essa segurança que vem da fé, essa segurança que vem
de uma prática espiritual, de uma prática meditativa, de uma oração, de uma referência de proteção, né? Eu tenho Arcanjo Miguel, eu tenho São Bento, que agora por esses dias foi o dia dele, né? Até fiquei muito feliz que chegou um filminho nas minhas mãos e eu consegui assistir. Eu nunca tinha tido a oportunidade de ver a história de São Bento. É maravilhosa, muito linda, muito parecida para mim, eu achei, com a história de São Francisco de Assis, né? Bom, esse foi um aspecto que veio, me senti frágil, desprotegida e incapaz de fazer essa travessia, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde vim, eu não sei nada de mim, eu não sei o que... Eu vivo a vida no meu roteiro e, de repente, se me colocarem diante de um espelho, veio até isso para mim, e me obrigar a olhar quem eu sou, eu não vou conseguir. Eu venho fugindo de mim há muito tempo. E eu não quero esse momento de ter que pensar, de ter que refletir. Tem muita gente que está assim. Mas como que a gente chama isso? Vocês dão um nome para isso? Bom, você pode ter há séculos e séculos e séculos estar fugindo dessa autorrevelação, de não querer olhar o que está realmente dentro de você. Só que a energia do planeta, ela está proporcionando isso, para que você tenha mais consciência de quem você é, maior entendimento de tudo que você traz dentro de você. E isso não é para você surtar, não é para você ficar mal, é para você ter um entendimento, fazer uma travessia, fazer uma grande travessia entre a mente e o mais profundo eu que vive no teu coração. Isso é tão lindo, é uma oportunidade tão especial que a gente está recebendo, porque cada ser que disser, eu não vou mais fugir disso, eu quero entender, vai ser sustentado. Porque não confundam proteção, guiança pessoal com aquilo que uma das mensagens trouxe, que também foi tema. Como assim nós vamos ficar no escuro completamente? Nós não vamos ter nesse período a intercessão divina, então não adianta nem orar. Que a pessoa que tem escrito não se ofenda, porque ela não foi a única, né? Tantas outras, então vocês não vão saber a quantidade de pessoas que trouxe isso. Mas o objetivo não é isso. Não é levantar a identidade daquelas pessoas que precisam de ajuda e têm a humildade de mandar uma mensagem para mim. E sim responder todas essas e todas aquelas que não tiveram coragem de mandar mensagem e que também não mandaram e pensaram em mandar. Então, o fato é que você vai estar sendo amparado, desculpa, gente, amparado para fazer esse processo. Desde que você diga, eu quero. Uma vez que você não fuja da oportunidade que você vai estar recebendo, você não vai tirar os seres que conduzem você, que sempre te ampararam, que sempre ajudaram você a chegar até aqui. Eles são seres, são vários aspectos em vários graus, em várias frequências e níveis diferentes. Nós temos muito suporte. Esses seres, eles jamais vão deixar você por um minuto. Por quê? Porque a missão deles é você. Nós somos pessoas dadivosas por estar aqui e também, de certa forma, responsáveis por um outro tanto de seres, porque através de nós também estão evoluindo, né? Que essa guiança, ela nunca vai deixar de ser, nunca vai deixar de existir. O que foi confundido, infelizmente, é que a intercessão divina é aquilo que muda, que impulsiona de uma forma diferente a nossa história. Eles estão recuados, não é que eles não vão agir, eles estão recuados para não fazer nenhum movimento que acelere a tua direção. Eles vão só ficar ao lado e vão observar
e vão dar a você a oportunidade de escolher, dentro do seu ritmo. Ah, mas Josi, então os seres não respeitam o nosso ritmo? Eles sempre respeitam o nosso ritmo. Mas a intercessão divina é um impulso. O que é chamado intercessão divina? É quando, numa determinada encruzilhada, num determinado momento, a pessoa está para algo. Então, é possível, se ela tem pósito, dharma anterior, de boas ações, boas situações, que ela tenha lá atrás realmente armazenado, né? O banco de dados dela está ali, mais. Então, a intercessão divina não muda a nossa história. Ela acessa aquilo que já é da alma e coloca no caminho da alma. Isso é intercessão. Não tem somente a ver com a oração. E a gente não pode, na oração, ficar pedindo coisas. A oração deve ser neutra. A oração não deve ser um momento de pedir coisas. Nós temos que aprender a entender que as coisas vêm para nós através da nossa forma de agir. E tem momento certo para que as coisas aconteçam. Tudo tem um momento, a hora X, a hora certa. Como nós estamos prestes a viver a hora X. Eu lembro agora lembrei do Ergon. Há muitos anos atrás, o grande despertador da Josimere, quando eu era muito jovem, foi o Ergon. Ele morava em Brasília ainda. Águias Terrestres foi o livro que mais me ajudou, do Ergon Abraham. Não sei se vocês conhecem, ele é muito especial. Ele é uma alma que, para mim, ele foi muito importante. Ainda é, né? Ele traz livros e tudo mais. Mas, voltando aqui. Outra coisa que veio também, que foi trazido, né? As pessoas disseram assim, Josi, como é essa coisa da morte do ego? Bom, a morte do ego é uma coisa bem complexa da gente explicar numa live, porque eu tenho um trabalho profundo disso, presencial, né? Mas eu posso adiantar a você que o ego é a personalidade, né? Nós temos o eu ego, personalidade, e o eu superior, que é a nossa alma, que nos influencia positivamente, que nos conduz, que nos dá força naquelas horas mais difíceis, que não deixa a gente desistir, que nos estimula ao bom, ao processo da evolução. E eu sempre digo isso, que nós não podemos estar fechados totalmente sem a reconexão com esta alma, porque ela é o ser maior em nossos nomes e ela tem toda a nossa história nos seus registros. Ela tem o passado, ela tem o presente e ela tem o futuro, porque ela é atemporal. Dentro dessa escala temporal que nós vivemos aqui. Porque entrou no planeta Terra, está dentro de um movimento natural, né? Que vai girar o tempo da forma como a gente tem aqui como uma grande diretriz, né? Mas a pessoa não ora, a pessoa ela não admite que tenha algo superior a ela, a pessoa está isolada dentro de si, indo para cá, indo para lá, e mal ela sabe de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui, ela está vivendo, né? É uma forma de estar vivendo no ego, são as pessoas materialistas. Um exemplo, absurdamente, somente materialista. Isso bem de forma bem grotesca falando, porque o material não pode ser uma coisa ruim, né? A gente precisa só equilibrar. Nós estamos aqui para viver em abundância, em prosperidade, mas a gente precisa estar conectado com as nossas necessidades materiais, sem esquecer das necessidades espirituais.
E a gente tem essa noção bem clara quando a gente vai para o Oriente, porque o Ocidente, o normal, é as pessoas estarem sendo levadas apenas pelo ter. E quando a gente conhece uma outra vida que equilibra o ter, mas o mais importante foco é o ser, a gente entende o que é viver de ego e a gente entende o que é viver em conexão. Porque a gente faz com que as duas coisas sejam integradas. Não precisa separar uma coisa da outra, né? Então, a morte do ego seria a gente deixar de ser dominado de uma forma bem simples, para as pessoas entenderem, porque é muita mensagem que vem que as pessoas não sabem o que é. Então, quando a gente equilibrar o ter e o ser, nós estaremos conectados e deixando que a nossa alma nos conduza ao melhor caminho, ao mais fácil caminho, o caminho mais leve e não o caminho das pedras. Quando a gente está vivendo o caminho das pedras, nós estamos no ter, porque as coisas são difíceis, a gente dá cabeçada, tudo fica difícil, tudo fica complexo, falta tudo, a escassez é uma primeira coisa que a gente acaba sentindo. Então, isso a pessoa está desconectada do seu potencial divino, ela não tem nenhuma conexão com a suprema condição. Então, as mensagens falam de que nós vamos ter que entender o que é viver dessa forma, a gente vai ter que realinhar a melhor forma, a um performance melhor, né? Deixando que a nossa alma dite para nós o caminho. Eu vou dar mais um exemplo aqui, que talvez fique mais claro. Eu tive no meu movimento de consultório, né, na atenção clínica que eu tive por muitos anos, alguns casos de pessoas que chegaram para mim de formas diferentes, mas vamos resumir, né? Tipo, vamos focar para vocês entenderem bem, né? Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais viver disso. Eu quero algo que alimente o meu coração. Eu tive várias pessoas que passaram por crises existenciais e elas não conseguiram mais ter a vida naquele modelo. Algumas já tinham uma visão do que elas queriam, do que seria uma autorrealização, que é o objetivo da nossa vida, né? Encontrar uma vida de autorrealização. E outras já não, outras fizeram uma cisão, ficaram um tempo em terapia ali, mas não sabiam para que lado ir, só que tinham aquele desassossego, aquele desamparo interior, aquela solidão interior, e assim eu fui ajudando essas pessoas a entenderem qual era a sua forma mais sublime de viver e autorrealizado. Então, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, mas eu tive a grata condição, a graça divina, já digo, de poder ajudar almas muito inteligentes, pessoas que eu digo que eram, hoje eu entendo como superdotados, né? O superdotado, ele passa por isso. Eu não quero isso, quando ele já não, desde o começo, não se deixou ser guiado e conduzido, ele é uma pessoa, assim, que às vezes dá aquela questionada, e aí dá uma virada, dá uma virada jogada forte na vida e acaba se encontrando de uma outra maneira, né? E algumas dessas pessoas eu tenho contato até hoje. E é uma felicidade muito grande saber que eu consegui compartilhar e fazer parte desse momento de transformação dessas pessoas. Então eu digo que essas que passaram por isso, a exemplo, né? Elas saíram do ego, onde elas viviam sentadas, e vou falar mais, muitas dessas pessoas tinham uma condição financeira fantástica, que eu dizia assim, acima de tudo, essa pessoa é muito corajosa, né? É muito corajosa, mas ela está sufocada dentro daquilo que ela criou, e ela não aguenta mais, então eu vou ajudar, né? E fizeram guinadas assim muito grandes, uma delas inclusive fez eu incentivei, porque eu senti que havia necessidade de viver essa experiência. Eu incentivei a fazer um movimento maior,
de passar um ano sabático no Oriente, e ele escolheu a Índia, e ele foi. E quando ele voltou, ele era outra pessoa, né? E sabia o que queria realizar, e ele hoje realiza aquilo que ele ama. É uma pessoa autorrealizada. Então, isso significa que aquele ego adormecido, né? Amortecido, não é adormecido, aquele ego amortecido que achava que estava tudo bem, que já tinha de tudo, vivia absolutamente desconectado com o seu ser interno. Então, ele tinha muito ter, as pessoas têm muito ter e não têm nada de ser. Ser é uma satisfação, é uma conexão, é uma alegria interior que expande o nosso coração. Em alguns momentos, a gente sabe que está no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. Porque uma das mensagens também fala que, a partir dessa transformação que irá acontecer, a transformação final terrestre vai colocar a Terra em quinta dimensão e os seus habitantes estarão dentro dela, em quinta dimensão. E esta nova Terra vai precisar de muitos trabalhadores da luz que aqui irão se manter porque possuem o quantum divino da nova Terra e estarão aqui. Essas pessoas ajudarão na reconstrução da nova Terra, porque quando toda a transformação ocorrer, nós vamos estar necessitando nos doar muito para que a massa humana que vai estar aqui seja conduzida da melhor forma possível. Eu não sei se eu consegui ajudar vocês, se eu consegui... Eu falei, eu me empolgo demais e falo demais, né? Mas nós estamos ganhando um momento para que a gente possa iluminar. Isso chama o momento da iluminação, tá? Nós precisamos nos permitir viver esse momento de iluminação, encontrando e descobrindo nosso eu interno, quem habita verdadeiramente esse eu, esse ser que está aqui, em comum união com a conexão divina que a gente recebe com esse ser maior que nos conduz, que nos alimenta, que nos ajuda a chegar onde nós precisamos chegar. Mas nós precisamos também conhecer essa vontade interior adormecida que a gente deixou de olhar, às vezes, por centenas de vidas, mas que nesta vida nós não vamos poder deixar ela nesse silêncio interior. Nós vamos descobrir quem habita o nosso coração, nós vamos mergulhar, nós vamos encontrar a nossa sombra, a gente vai encontrar essa pequena escuridão, e nós vamos iluminar através da conexão, da oração, da meditação, do desejo de nos tornar a pessoa que nós precisamos encontrar. E começar do zero às vezes. Eu não estou falando de mudanças radicais na vida, eu só estou falando de consultar quem está morando aqui dentro. Muitas são as moradas. Nós estamos dentro de uma. E para que você possa se conectar com a tua verdade interior, você vai precisar fazer alguns movimentos. Toda a energia que está sendo trazida através dos movimentos astrológicos, nos movimentos contínuos, né, dessa transição planetária, as projeções altíssimas do cinturão de Fóton, a energia manásica, ela está trazendo a cristalinização dos nossos corpos. A luz está intensa. A ressonância Schumann já está provada que ela é um grande instrumento para isso. Mas tem todos esses aspectos, né, que estão trazendo a oportunidade única para a gente entender muitas coisas que a gente deixou para trás. Bom, eu falei bastante sobre todos esses aspectos aí.
Então, eu quero fechar a live agora, pedindo para vocês acessarem aqui no Instagram a oração de reconexão divina do exercício diário que a gente precisa estar fazendo com a nossa divindade. As pessoas dão risada, né? Mas eu digo assim, precisa acordar dizendo: bom dia, divindade, que habita o meu ser. O que temos para hoje? Isso é lembrar que existe algo maior, que está além da nossa mente e desse coração que a gente guarda aqui. Esse exercício de querer se conectar, de querer ouvir, de querer praticar a intuição, de querer sentir algo mais além de eu tenho isso para fazer, eu vou fazer tal coisa. Além disso, a vida é muito mais do que isso. Então, eu fiz um exercício bem simples ali. Eu sei que a gente pode transformar as coisas pela energia crística que já está no planeta e a energia de quinta dimensão que o pensamento causa. Eu sei disso. Eu passei anos falando para os meus alunos que a gente chegaria no momento e até nós começamos uma fase lá atrás dizendo para os alunos assim: cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você intenciona, porque a intenção está trazendo uma nova realidade. Hoje é assim, não é nem a fala, nem o pensamento, mas a intenção, que é o que vem primeiro. Quando você intenciona, você está mudando a tua realidade no exato momento da intenção. Tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais energia elevada nós vivermos, mais rápido vai ser tudo. Mas essa prática diária que eu estou sugerindo precisa ser assim. Se você quiser falar uma única frase, resumir aquilo numa única frase, é porque você já está num outro momento. Você já está pronto para que seja assim. Então, você está dentro da velocidade da luz que o planeta oferece. Mas tem muita gente que não tem o hábito. Então, eu crio decretos. À medida que a pessoa vai fazendo, assim como um exercício do Ho'oponopono, que a gente vai mudando a realidade a cada dia que faz, a gente pode estar se reconectando de uma forma cada vez mais profunda e as revelações vão começar a vir. Eu estou, preocupada hoje, intencionando de deixar aqui para vocês, eu já coloquei aqui no Instagram, vou colocar no Telegram para o pessoal do canal do YouTube, quem precisar olhar essa afirmação, e vou tentar colocar, acho que abaixo do vídeo, no YouTube eu consigo colocar, porque ela não é tão longa, então eu vou colocar no máximo que eu puder. Faça como uma oração todos os dias, quando você acorda, trazendo essa oportunidade de expansão da consciência de quem te conduz. Essa é a mais importante de todas. Através de quem é o teu mentor, o teu primeiro mentor, que é o eu superior. Nós somos uma face muito pequena do ser que nós somos. O eu superior, ele acessa, ele está num parâmetro de perfeição de quem nós somos e de onde viemos. Então, nós precisamos nos conectar, reconectar com a nossa alma. Aconteceu muita coisa que diminuiu a nossa capacidade de intuir, de sentir, de perceber, de ter a visão, a sensibilidade. Tudo isso foi reduzido por sérias coisas, várias coisas que nós já vivemos. E tem muitas pessoas muito boas que já explicaram isso de uma forma muito ampla, né? O Júnior Legraz é uma pessoa que falou muito disso já. Então, isso tudo é importante, mas nós precisamos, agora chegou o momento de nós nos prepararmos para encontrar o ser divino que habita dentro de nós e fazer com que esse ser divino possa ser a nossa primordial comunicação,
a nossa primeira comunicação, a nossa mais importante comunicação. Porque todos aqueles que alcançarem isso farão essa travessia de uma forma mais fácil, menos dolorosa, mais leve, né? Que é aquela sensação, mas Josi, o que é isso? É aquela sensação que a gente tem assim de, ai, estou em paz, eu faço a oração, peço, a oração não, né? Eu me comunico, eu peço, eu falo, eu deixo meu coração falar, deixo meu coração pedir, e eu peço para ser guiada, aonde eu tenho que estar. O que eu preciso realmente fazer? O que é importante para a minha evolução? Eu tenho esse exercício há muitos anos. Então, eu aprendi que é muito melhor viver assim do que dar cabeçada, né? Porque a personalidade, o ego, ele é impetuoso, ele é impulsivo e nem sempre as respostas dessa conduta são boas e positivas, né? Então, a gente precisa voltar a se deixar inspirar pelo ânima desta alma suprema, o eu superior, que faz parte do todo maior de quem nós somos. Tá bom? Volto depois, em outro momento. Essa semana, não sei, acho que mais no final da semana, talvez. Vou dar uma saidinha, vou respirar um pouco essa semana. Eu desejo para vocês que façam a mesma coisa. E aquelas pessoas que não se identificam com decreto, com afirmação, com oração, com coisa, eu peço que ocupe dentro da sua rotina, você consiga ir mais para a natureza, você consiga ter mais momentos de plenitude, naquilo que te atrai, aquilo que te faz bem, porque é aí que você também vai encontrar esse diálogo profundo com o ser divino que você é, ok? Um beijo no coração de vocês, todos em paz, uma excelente semana para todos, né? E seguimos juntos, semana a semana aqui. Um grande abraço.